Olá, bom dia, sejam bem-vindos à nossa sessão hoje. Vamos falar em português e hoje vamos falar da fonologia da língua portuguesa. Vamos mencionar as vogais e vamos também, no fim, mencionar porquê que o português às vezes parece com o russo, português falado de português de Portugal. Sejam bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Piotr Cios. Eu sou polaco, então não sou o falante nativo da língua portuguesa, mas estou a tentar. Eu vivo em Portugal há quase 4 anos e acho que os poliglotas vão me perceber que eu mudei-me para Portugal mesmo para aprender português. Isso para nós é normal, não é? E então vamos começar com a apresentação. Como sabem, português é falado no mundo inteiro. Temos muitos sotaques da língua portuguesa. Hoje vamos focar no sotaque de Portugal e, mais especificamente, sotaque de Lisboa, porque é o sotaque que eu conheço melhor. Eu vivo em Lisboa. A fonologia portuguesa é muito rica, para não dizer complicada, e por isso vale a pena aprender os sons, aprender a pronúncia. Isto é muito importante. Vamos ver porquê. É porque temos 9 vogais orais, é mais do que as línguas costumam ter, as línguas latinas, ao menos. Temos também 5 vogais nasais, que existem também em francês ou em polaco, das línguas indo-europeias. Temos 9 ditongos orais e 5 ditongos nasais ainda. Pronto. Como já provavelmente sabem, existe em português redução de vogais. Redução de vogais quer dizer que a vogal tónica quer dizer acentuada, átona, não acentuada. A vogal tónica muda para átona, ou seja, neste caso o A, quando não é acentuado, vira A fechado. O E ou E vira E, quando não é acentuado, e O vira U. Para falar dos detalhes, temos que ver as regras da acentuação. Agora preparei aqui regras gerais, regras bem gerais da acentuação em português. Normalmente, o acento cai na penúltima sílaba, em palavras como estão a ver os exemplos. Às vezes, o acento cai na última sílaba, quando a palavra acaba em L, er, Z, I, ou ins, I, U. Isto é a regra geral e todas as exceções que não seguem esta regra estão normalmente marcadas com acentos. Então, temos 3 tipos de acentos em português. Temos acento agudo para marcar as vogais abertas. Temos acento circunflexo para marcar as vogais fechadas. E temos til para marcar vogais nasais, mas neste caso em português usamos só A com til e O com til. Ora bem, vamos agora falar primeiro das vogais orais. Elas são as mais importantes porque depois as vogais nasais e os ditongos estão baseados mesmo nestas. Então vale a pena conhecermos estas vogais. Primeiro, nós vamos usar só a distinção fechada e aberta. Só vamos falar de fechada e aberta, mesmo que algumas que eu vou falar de fechadas são semi-fechadas e abertas, semi-abertas, como estão a ver neste chart. E a nossa primeira vogal é o A. É o A aberto, como estão a ver na imagem, como Algarve. E A normalmente ocorre
em sílabas tónicas, mas vamos ver que não é só. Sílabas tónicas, vamos ver alguns exemplos. Massa, dá, a forma do verbo dar, da terceira pessoa singular. Água, falamos, a forma do verbo falar, no passado, primeira pessoa plural. Falamos, marcado com acento agudo. Isto é para lembrar. A é quando a sílaba é tónica, mas também menos casos, mas existe também o A em sílaba átona, que termina em al ou ar, a sílaba termina. Vamos ver alguns exemplos. Algarve, almoço, caldo, balcão, total, açúcar. E agora, porque eu não sou falante nativo da língua portuguesa, por isso pedi ao meu amigo gravar algumas frases que eu inventei, as frases que contêm muita frequência, ou seja, que contêm muitas palavras com a dada vogal. E vamos ver a nossa frase. O chá já lá está, tudo A. Não sei se conseguimos ouvir. O chá já lá está. Agora já lá está. Vamos ver agora a seguinte vogal, que é o A, chamamos de A fechado. E este A é bem característico para português, para lembrar a regra geral que ocorre em sílabas átonas, quase sempre. Por exemplo, o artigo definido feminino em Portugal é A. Escrevemos A, mas lemos A, mais perto de entre A e E, podemos dizer. Outros exemplos. Avó, Lisboa, para. Para como preposição não acentuamos normalmente, por isso os dois As na escrita ficam A, para. Outros exemplos. Então, agora, como em português não existem regras para tudo, então também temos o A em sílabas tónicas, antes de M, N ou NI. E vamos ver alguns exemplos. Falamos é a forma do verbo falar, primeira pessoa plural, no presente e sem o acento agudo. Por isso fica falamos, duas vezes o A. Cana, cama, alfama, banho. E agora temos ainda um caso em que temos o A fechado. Na escrita é o E. Isto é uma característica do sotaque de Lisboa. Antes de li e ni, temos mesmo o A, escrito E. E os exemplos são talha, tanho, eu tenho, sanha. Isto para quem aprende dos livros, se calhar o sotaque do Porto, do Norte, tem uma diferença aqui. Vamos ver a nossa frase sobre a Câmara Vermelha. Câmara Vermelha para Ana Maria. Obrigado, Filipe. Agora vamos falar dos dois sons, das duas vogais E. Então, este é que estamos a ver agora, é o E aberto, E. Parece com o E em palavra em inglês bad, por exemplo. Falando do inglês, também vou mencionar para o último slide, que os portugueses, às vezes, para o A fechado, costumam pronunciar palavras inglesas tipo bus ou does com o A fechado, e então fica let's take a bus, ou he does. É parecido, não é a mesma coisa. E agora vamos voltar ao nosso E aberto. Normalmente aparece em sílabas tónicas. É.
é o verbo ser, forma do verbo ser, terceira pessoa singular. Ela, certo, sete, alérgico, até. Isto é tudo é aberto. Ocorre também, às vezes, em sílabas átonas, quando terminam em vel, ou el e er. Alguns exemplos: telemóvel, confortável, cadáver. E a nossa frase, vamos ouvir. O telemóvel dela é até belo. Telemóvel dela. Uhum. Agora, temos o E fechado. E. Parece com o E em alemão. Por exemplo, em alemão temos este som. Em palavra lesen. Agora tenho uma notícia não muito boa, que a distinção entre o E aberto e o E fechado não se percebe rápido, temos que aprender, não existe regra, existem algumas dicas para estudantes, mas não existe nenhuma regra quando é o E fechado, quando é aberto. Às vezes são marcados com acentos, e com acento agudo sabemos que o E é aberto, e com acento circunflexo sabemos que o E é fechado. Ocorre quase sempre em sílaba tónica. Ele, mesa, rede, português. O que é engraçado é que ele tem o E fechado e ela tem o E aberto. Isto podemos lembrar já. 3 vezes selos portugueses. 3 vezes selos portugueses. Agora, este som é muito característico para português. É o E, chamamos de E mudo, porque normalmente o E reduz a E. Porque esta imagem, vamos ver daqui a pouco, o E, o que é que temos que lembrar é que ocorre em sílabas átonas, normalmente, e sempre. Alguns exemplos: desculpe, verdade, leite, hoje, será. E agora temos também palavras curtas, não são acentuadas, onde o E fica E. Ele, lhe, o pronome pessoal, que, conjunção, de. Isto é importante porque, sim, é diferente do que em outras línguas. Muitas vezes este som é omitido na pronúncia. Por exemplo, 19 podemos pronunciar como 19. E é o que os portugueses de Portugal fazem. Pergunta, destino, número. Não ouvimos o E. Mas o que é mais engraçado ainda é que o E, às vezes, é adicionado no fim da palavra. Por exemplo, gozar. Ouvimos em Portugal a dizer gozar, falar, às vezes. Isto é na fala mesmo. Temos um exemplo de uma frase: estás a gozar? É bem normal ouvir esta frase. Ou o meu nome, como os portugueses pronunciam, é Piotr. Pronto. E agora vamos ver o nosso... O número de telefone do menino 19. 19. Sim, exatamente. É para lembrar, para que vocês se lembrem melhor. O I não tem nada específico, é o I como temos em inglês, em palavra mean, por exemplo, mas é mais curto. Quando escrevemos I, pronunciamos I, é bem fácil. Dívida, disciplina, invisibilidade, por exemplo. Temos outro caso em que o E escrito fica também I, ou é pronunciado I, no início das palavras. Temos também a conjunção I, que escrevemos com E, mas é sempre I, como em espanhol I, que se escreve com Y. Outras palavras: elefante, estação, estilo. Nas duas últimas palavras
o I na frente, normalmente, quando falamos, não pronunciamos. O nosso exemplo. Inquilino Filipe na Ilha Invisível. Ok. Agora, temos também dois sons O. O O aberto e o O fechado. Também, infelizmente, não existe regra, como foi o caso com E e E. Aqui também não existe regra, só às vezes as duas vogais são marcadas com acentos. O O, normalmente em sílaba tónica, mas vamos ver que não é só. E temos exemplos como só, nós dois, o pronome pessoal. Sol, vós, gostas, número 9, cómoda. Em sílabas átonas também podemos encontrar o O aberto. Por exemplo, em palavra tão básica como olá, obstáculo, ocupado, oceano, hotel. E também em palavra poliglotas, temos dois Os abertos. Olá, poliglotas. Agora é a nossa hora. É a nossa hora mesmo. O fechado, que também conhecemos do alemão, por exemplo, existe em alemão em palavra wohnen, é praticamente o mesmo som, e, como já disse, não existe a regra, temos que lembrar, decorar alguns exemplos para perceber, por exemplo, como te chamas, fogo, avô, com o O fechado, é grandpa, em inglês, avó, com o aberto, é grandma. É a única distinção, e aqui o O está marcado com acento, mas podemos lembrar também que o fechado, a vogal fechada, é masculino. É como ele é fechado, ele masculino. Ela é aberto, feminino. Por, novo. É uma dica agora para me lembrar melhor onde que temos a ver com o fechado. Amor, computador. Em palavras que terminam em or, temos normalmente o O fechado. Agora, uma coisa interessante, que em Lisboa não temos o ditongo ou, como tem no norte. Em vez deste ditongo, usamos mesmo o fechado. Eu sou, eu estou, pouco, douro, ouvir. É assim que fala-se em Lisboa. E a nossa frase sobre Porto? Cor do corpo novo do Porto. Do Porto. Existe também um fenómeno fonético em português que se chama metafonia. Vamos ver alguns exemplos das palavras. O que é que acontece aqui? É que o O fechado em singular, ou em forma singular, do substantivo, muda para o O aberto em plural. Então, vamos ver alguns exemplos. Corpo, corpos. Imposto, impostos. Molho, molhos. Olho, um olho, olhos. Ovo, ovos. Porto, portos. É um grupo de substantivos significante, mas também dá para é possível decorar estas palavras. São usadas muito frequentemente, são palavras básicas também. O próximo som, o som seguinte é o U. O U é muito fácil, é um vogal fechada, é uma vogal fechada, que quando escrevemos U, normalmente pronunciamos U, é bem simples. Por exemplo, ajuda, caju, cru, menu, útil. Tem outro caso onde, quando temos U na pronúncia,
é o O reduzido, o O em sílabas átonas. Não é sempre, já vimos que não, mas nestes exemplos, o artigo masculino, o artigo definido masculino é o, escrevemos O, porque não é acentuado. Por preposição, que também não acentuamos normalmente, por exemplo, por favor, nos, o pronome pessoal, nos, obrigado, isto já todos sabem com certeza, produto, colega, cristiano, é o igual o, quando escrevemos o, é o mesmo som. Vamos ver muitos os agora. O único Desculpa. Ronaldo, Nuno Lusco-Fusco. Pronto, temos os e os na escrita. Agora vamos falar das vogais nasais. São, como estão a ver, são as vogais, temos 5 vogais nasais e são baseadas em caso de an, en e on, baseadas em vogais fechadas. An, como Instagram, em qualquer sílaba, quando temos estes grafemas, temos o som an. Instagram, ângulo, anjo, amanhã, campo. O nosso exemplo. Os campos antes dos anjos. Pronto. Depois temos o E, que também existe em outras línguas, mas é parecido com o polaco, com ão em polaco, mas é um pouquinho mais fechado mesmo. Vamos ver alguns exemplos. Tempo, entrada, emergência, finalmente. É. Finalmente, entre o vento e entre a gente. Finalmente o vento. Em português existe também o in. O in em palavras, por exemplo, assim, fim, interessante, 25. Temos que lembrar, e também em palavra sim, bem básica, temos que lembrar para pôr a vogal pelo nariz. Exemplo. Vi no fim 25 vinhos. Sim. Assim, fim. Depois temos o on, em palavras tipo com, bom, bom dia, é bom, com o fechado nasal. 11, completo. O longo tom contra o bom som. Sim. E agora temos o também, é a última vogal nasal. O ocorre em palavra artigo indefinido, neste caso masculino, mundo, rum, cumprir. Um mundo furibundo. Sim. E agora vamos ver ditongos orais. Existem 9 ditongos, só vamos falar dos 7 deles. E temos o primeiro par, ai e ai. Ai com A aberto e ai com A fechado. Na escrita representada, o ditongo é representado por AI, por exemplo, pai, caixa. O pai sai, vai e cai. Ai, tudo ai. E ai é representado por letras EI, beijo, sai, cabeleireiro. Isto é também em Lisboa. EX, antes de consoante, sexta, extra ou texto, text. EJ em sílabas tónicas, vejo, cerveja, ei. Vamos ouvir o exemplo. Vejo o beijo no peito na sexta-feira. Uhum. E o outro par é
oi com o aberto e oi com o fechado. Oi normalmente é marcado na escrita com acento agudo. Oi, dói, caracóis, feroz. E o oi é simplesmente o O, I, sem acentos. Pois, foi, dois, oito, coitado. Também são números, palavras básicas. Foi às 8h02 no Moita. Coitado do biscoito. Coitado do biscoito. E o outro par é eu. Mesma coisa, eu com E aberto, eu com E fechado. E também o aberto é sempre marcado com acento agudo. Isto é fácil de lembrar. Chapéu, céu. E eu temos em palavras meu, eu, adeus, euro. Digo adeus aos meus amigos do liceu, que eu vou ao museu. E o último ditongo oral que temos é o au. Como estão a ver, bacalhau. Outros exemplos, ão, pau, flauta, calção. É o A aberto, o E. Mau bacalhau, saudável não é. E o último grupo são ditongos nasais, o que é interessante que em português temos também um ditongo duplo nasal, que vamos ver agora. Em, normalmente na escrita, é representado por letras EM, N em inglês, quem, tem, mãe, bem, queimbra, com a ortografia um pouco sofisticada, viagem. E o ditongo nasal duplo é, na verdade, o em, mas repetido. Dizemos duas vezes. Têm, leem, vêm. Isto são as formas do verbo, alguns verbos na terceira pessoa plural. Nem tem ninguém em garagem em Belém. Em Belém. Oin e uin. Oin escrevemos O com til e E normalmente. Põe, memões, cartões. Estas podemos encontrar em formas de plural dos substantivos que acabam, alguns que acabam em ão. Pões mamões com peões. Sim. E este tango é muito interessante, que existe só, ou pelo menos eu consegui encontrar só um exemplo com que é a palavra muito. Se alguém sabe de mais exemplos, eu queria saber também. E o último ditongo, ão, também ocorre em palavras bem básicas, como não, mão, calão, cão, como estamos a ver na imagem. E vamos ouvir o ão. Não dão a mão ao cão. No fim, vamos mencionar porque é que de português de Portugal pode parecer com russo quando é falado. Existem alguns fenómenos fonéticos que o russo tem em comum com o português. Isto é, por exemplo, a redução de vogais que já mencionamos. Em russo, reduzimos o O a A. Sim? Sim. Também as duas línguas têm prosódia semelhante. Então, a melodia de fala é parecida. Também as duas línguas têm consoantes em comum. Por exemplo, o le,
que é mais ou menos o mesmo som que o Dark L em inglês, em palavras tipo always ou will, existe em português e em russo também. Lhe é um som característico também para português. Também existe em russo, é o le com myaky znak, sinal suave. E também ni, que existem outras línguas também, é bem comum, mas russo e português também têm este som. Vogal E. Vogal E existe também em outras línguas eslavas, mas em línguas latinas não é muito comum, e em inglês ou alemão este som é um pouquinho mais suave, é um pouquinho mais fechado, é mais E. E em português temos o e em russo também existe o E. Em russo pode ser também acentuado às vezes. Em português temos o E só quando é reduzido, é mudo. E também temos consoantes fricativas que ocorrem com muita frequência em português, como em russo também. As consoantes fricativas como se, z, sh, j. E por isso é que as pessoas podem achar que o português parece com o russo, principalmente o português de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpe mais uma vez o atraso, tivemos mesmo problemas técnicos no início e agora temos mais algum tempo para Q&As. Ainda não sei onde que eu vou ver as perguntas. Sim, normalmente tenho uma pergunta, vou ler primeiro. Um português pode entender um brasileiro muito bem e o contrário? Normalmente sim, existem muitas diferenças no vocabulário. O vocabulário é diferente, em todos os níveis existem diferenças. Gramática, às vezes as formas também são diferentes. Como se calhar sabem, os brasileiros, por exemplo, normalmente não usam a forma do verbo da segunda pessoa singular, fazes, chamas, usam a terceira pessoa singular para dizer a mesma coisa. Mas normalmente sim, é o costume, porque a melodia de português de Portugal é mesmo um pouquinho mais difícil. As pessoas, os estrangeiros acham normalmente o português do Brasil mais fácil para perceber. Tenho outra pergunta. Qual a diferença na fonologia da Madeira? Isto é um assunto separado, é um dialeto mesmo bem característico. Mesma coisa com os Açores. Nos Açores também, Açores, o sotaque dos Açores para mim parece um pouco com alemão da Suíça. E isto por acaso faz sentido, porque tem algumas coisas históricas em comum. Mas sim, posso depois enviar-te a Michał, que fez a pergunta, enviar um vídeo muito interessante com o sotaque dos Açores. Conselho para melhorar a minha pronúncia do português europeu para soar mais portuguesa. O que é importante mesmo é perceber quais são os sons e aprender as vogais e depois tentar implementar isto quando falamos, porque sim, como já dissemos, que a fonologia é muito complicada, muito rica e temos que usar estes sons mais conscientemente. Outra pergunta. Porque eu queria aprender português da Europa em vez de português do Brasil. Porque eu vim viver em Portugal e gostei muito mais do português de Portugal do que a versão do Brasil, por causa mesmo da melodia, do som. As duas variações parecem, quando são faladas, parecem bem diferentes.
e eu gostei mesmo de ouvir português de Portugal. O que é que podemos fazer para nasais? Eu acho que podemos tentar, existem exercícios para quem fala polaco ou francês, são as línguas onde que têm também vogais nasais. Podemos, é mais fácil para nós, mas existem exercícios tipo fechar o nariz também ajuda às vezes, tentar dizer a ou a, e tentar dizer com o nariz fechado vogais orais mesmo. E devia sair uma vogal nasal, normalmente. Covid. A palavra Covid-19 é Covid. Covid-19. Sim. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem uma pergunta sobre russo, se era fácil para um português aprender. Não acho, na verdade, ou seja, isto sempre depende da motivação, mas por causa das semelhanças, sim, com certeza alguns sons são iguais e isto ajuda, mas em geral o russo é um pouquinho complicado para falantes nativos de línguas eslavas todas, para falantes nativos de Portugal. Os portugueses costumam aprender francês, inglês, naturalmente, espanhol também, com menos frequência, talvez. Temos mais perguntas. Podem fazer perguntas também em inglês. Quanto tempo precisei para falar o português de Lisboa? Na verdade, ainda preciso de mais tempo, porque, sim, a fonologia é muito complicada e sempre tem alguma surpresa, mas eu falo português há 4 anos, mas também cada vez estou a descobrir coisas novas, exceções e coisas irregulares. Isto acho que nunca vai acabar, como sempre é o caso com as línguas. Sempre podemos aprender até o fim da nossa vida. Vamos ver se tem mais perguntas. Não temos mais perguntas. Então, vou dizer muito obrigado pela vossa atenção e espero até a próxima. Obrigado.